Olá, estamos aqui novamente no nosso programa e felizes por estarmos com vocês. Um Fato, Duas Visões. É um programa produzido, elaborado pela minha querida amiga Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide Norte, da Faculdade de Educação. Ok, Márcia? Estamos aqui novamente juntas em mais um programa. O nosso convidado de hoje, como sempre, é um tema recente, novo, que sempre nos pedem para a gente poder colocar na nossa pauta. É com o padre Henrique Souza da Silva. Henrique, chamado Henrique, né? Henrique, como nós o chamamos, Henrique. Ele vai falar conosco hoje sobre a carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, escrita pelo Papa Francisco, né? E que traz muitas informações e muitas situações importantes para a crise que vivemos e o momento histórico que estamos vivendo, não só pela pandemia, mas por toda a crise econômica, a crise de valores. Então, o Henrique vai contar para nós um pouco por que essa encíclica é importante ou não para o mundo atual. Henrique, com você a palavra. Antes de você falar e responder, eu gostaria, Henrique, que você contasse um pouco o que é uma encíclica. Porque nem todo mundo é católico, nem todo mundo... Eu sei que é bastante parecido, a gente, quando fala do Papa, não está falando de um pároco de uma cidadezinha de interior. Sim. Mas nem todo mundo sabe a importância de uma encíclica e o que ela é. Perfeito. O magistério da Igreja, ele tem vários textos publicados, e dentre eles, para poder direcionar, né, toda uma instrução daquilo que é a condução da doutrina da Igreja, temos as encíclicas, as exortações pós-sinodais, temos as cartas pastorais. As encíclicas, vamos colocar assim um português um pouco mais aproximado assim da nossa realidade, seria como se fosse uma direção do governo do Papa, né? De como que ele está conduzindo o seu pontificado sobre temas muito importantes, né? E nesse caso, esta é a segunda encíclica do Papa, né? E ele traz como essa abordagem da fraternidade e a amizade social. É a segunda encíclica social. A primeira foi a Laudato Si, que ele trabalhava sobre a questão da ecologia, da preservação do meio ambiente, de levar a humanidade a entender que o nosso planeta é a nossa casa comum. E essa nova encíclica versa sobre... Então, essa nova encíclica, o Papa, ele abre as portas da Igreja. Isso é muito interessante, né? Como uma advertência para o mundo fechado. Então, ele dá essa possibilidade da Igreja dialogar com o mundo sobre os diversos temas que implicam aí para poder dar essa possibilidade para uma fraternidade universal, né? Então, diante de um mundo que está com relações humanas tão fragilizadas, ele propõe a derrubada de muros, olhares invisíveis e estabelecer esse amplo diálogo em cada uma das esferas, né? Seja da política, da economia, da cultura, da sociedade e da religião. Sim. Então, na verdade, quais são os princípios ou as diretrizes básicas para você compartilhar com os nossos telespectadores? De que fraternidade ele fala? Quais são os valores que estão por trás dessa palavra? Quando ele abre os muros. Ele quebra os muros, abre todas as portas, sim, mas qual a expectativa dele ao fazer isso? Então, é interessante que o Papa ele trata desses assuntos, né? Ele observa bem essa complexidade e a transversalidade desses temas, né?
Então, ele tem uma motivação, assim, primeiramente, assim, de levar essa consciência que nós somos, no caso da igreja, né, comprometidos em não ficarmos aí trancados em estruturas burocráticas. E ele dá, assim, uma resposta de uma igreja que lê os sinais dos tempos, né, preocupado com a nossa casa comum. Ele fala que o planeta é a nossa casa comum, através de temas como a ecologia integral, olhar os mais pobres, através de um sério debate de inclusão social, promover a cultura da paz, e assim, sempre tendo como referência um trabalho coletivo na construção de um mundo mais humano e fraterno. Quando a gente fala de fraternidade, né, o Papa ele traça um plano, né, de reaproximar as pessoas, não de uma maneira muito romântica, porque às vezes a gente pode dissertar desses temas levando apenas como um sonho, né? Mas ele traz isso como uma perspectiva que nós através desse diálogo sério com as várias estruturas da sociedade, promover essa fraternidade, né? E superar tantas formas de isolamento, né? Não esse isolamento que foi pedido para poder, assim, salvaguardar a dignidade da saúde das pessoas, né? Para todos aí se protegerem contra esse vírus tão nocivo do Covid-19. Mas ele também fala de um isolamento que existe da contaminação de outros vírus dentro da sociedade, que é o vírus da indiferença, do maltrato ao meio ambiente, e ele faz essa referência ao aquecimento global, que traz, assim, consequências muito trágicas também para as nossas relações com as pessoas e com a natureza, né? Então, Henrique, ele abre... Desculpa, qual é o impacto que uma encíclica tem no movimento da Igreja Católica como um todo e para fora dela? Então, o impacto do Papa Francisco é interessante porque, como ele é latino-americano, né? A encíclica, por si só, na Igreja, acaba também superando uma visão muito centrista e eurocêntrica, né? Então, ele traz para nós esta visão também de mundo, de igreja, com as características dos povos latino-americanos, né? E assim, ele sempre conduz todo o seu discurso, né? Sempre provocando esta saída, né? E esta valorização das diferenças. Então, como a igreja é global também, né? A igreja está em todas as partes do mundo, então todas essas partes devem participar também dessas discussões como igreja, mas também nesse compromisso social de poder levar esses valores para toda a sociedade, né? Por isso que ele fala muito em igreja em saída. Ele fala dar as periferias físicas, humanas e existenciais, né? Então, ele traz para nós essa concepção de um mundo global, fraterno, a partir de um diálogo de reconhecimento do outro, ser próximo. E isso é uma característica muito marcante da encíclica, né? Ser próximo, estar com o outro, né? Então, ele apresenta... Fala, Henrique. Então, não, eu fiquei com uma dúvida assim. Eu sou admiradora do Papa, porque ele não só escreve, mas ele fala e ele vive. Ele visita povos em guerra, ele visita os lugares, né? E ele se comunica com o povo com uma facilidade, se relaciona, pega a criança no colo, quer dizer, ele é uma pessoa que se mostra como se dissesse: eu tenho uma amizade com todos, todos são meus amigos. Então, ele é assim. A minha dúvida é o seguinte: como isso se ocorre para a igreja? Todo mundo, os padres, isso é propagado,
eles têm formação, eles comungam disso? Como é feita a divulgação e a ação propriamente dita de uma encíclica? Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim. Tá. As encíclicas, logo que são lançadas, né, são muito estudadas em todo o ambiente eclesiástico. Isso é, para nós, até um compromisso, né, de poder levar a mensagem do Papa a todas as pessoas, diversas paróquias, comunidades, faculdades, espaços de formação. Então, o impacto dessa encíclica é justamente você fazer acontecer tudo aquilo que nós tanto desejamos como igreja, né, desses valores de fraternidade, de respeito ao próximo, mas não ficar apenas no discurso, né? Ele apresenta na encíclica caminhos práticos de como que nós vamos conseguir fazer transparecer, né, essa mensagem ao qual ele tanto deseja, né, como a senhora bem disse, né, da questão dessa amizade social, né? Ele espera que nós estejamos nesta casa comum, que é o nosso planeta, todos como irmãos. Por isso que o título traduzido da encíclica, somos todos irmãos, né? Então, é nesse sentido que ele traz para dentro da nossa estrutura eclesiástica, né, essa necessidade, né, também de unirmos e dar esse bom testemunho que somos todos irmãos, junto com todas as outras pessoas de todas as dimensões sociais. Ele consegue se aproximar de todo o grupo, vamos chamar, das diferenças e uma questão da desigualdade que nós vivemos hoje, né? Hoje vivemos um mundo muito desigual. Ele prega a paz, mas nós vivemos em guerra. Ou uma guerra explícita, como nós vemos lá, armadas, como a guerra implícita da desmobilidade, dos desacatos, das desigualdades econômicas, né, que é uma guerra para a sobrevivência, tal. Então, assim, vejo que ele faz essa articulação de amizade, não só faz como ele prega, mas no momento, século XXI, 2021, isto seria contraditório, isso seria possível? Quais são os caminhos para a gente conseguir essa tão almejada paz, a redução das desigualdades? A igreja tem alguma ideia, alguma perspectiva? Como lidar com isso? Um dos pontos assim que o Papa ele ressalta muito na encíclica é aquela questão da consciência histórica. Tendo em vista que no século XX, tivemos as duas grandes guerras, tivemos aqueles grandes desastres, né, diante da dilação de ódio entre os povos. Então, nós precisamos olhar para a história e perceber que aquelas atitudes, às vezes agora disfarçadas, né, de um nacionalismo meio equivocado, de atitudes meio intolerantes, isso seja superado em vista das consequências desastrosas que tivemos no passado. Então, nós precisamos fazer esse resgate histórico. E, a partir daí, nós temos que lembrar que existem alguns princípios, como ele mesmo fala, né, que a solidariedade trata-se de um planejamento social, que permite que todos os desiguais se tornem iguais. Mas aí ele vem trazer o tema da fraternidade, que é aquilo que permite que esses iguais sejam pessoas diferentes. Então, ele valoriza essa diferença, coisa que na nossa atualidade, nas discussões, até mesmo nas redes sociais, isso não é muito valorizado, né? Então, ele tem aberto, de muitas maneiras, o diálogo com divorciados, com os gays, com toda a comunidade LGBT, de uma forma muito diferente, muito
mais intensa do que qualquer outro Papa com o qual a gente já viveu. É verdadeira essa ideia, Henrique, eu estou errada? Não, com certeza, é verdadeira a ideia. E quando nós falamos que a Igreja possui, né, orientações a respeito de todos esses assuntos. Então, não é uma novidade. O Papa ele vem também colocar isso, não é uma novidade. Dentro da estrutura de formação, até que eu tenho essa responsabilidade, né, de poder formar os futuros presbíteros, temos uma dimensão da doutrina social da Igreja, que é uma disciplina, né, faz parte de um componente curricular na formação dos presbíteros na teologia. Então, esse manual de doutrina social da Igreja, então, já aborda todos esses assuntos. Mas só que o Papa, ele diz, não é só abordar os assuntos. Nós precisamos tornar participativo esses assuntos nas nossas relações. Por isso que ele dá muito isso no testemunho dele, né? Quando ele fala que somos todos irmãos, você estar próximo da mulher, ele valoriza muito a mulher, na participação até da estrutura eclesiástica. Então, a mulher tem um papel fundamental dentro da igreja, né? Dos leigos, ele valoriza muito os agentes de pastorais, que não são os religiosos, né? Ele olha com muito carinho para os imigrantes, para os pobres, para toda a comunidade global, né? Por isso que ele fala, nós fazemos parte de uma casa comum. Então, nós todos somos irmãos. Então, até ele usa uma expressão assim, oxalá que não existam outros, né? Mas somente nós. E por isso que ele coloca 4 palavrinhas importantes para que nós possamos trabalhar nessa acolhida, né? Para que todos nos sintamos mesmos irmãos, né? Primeiro, acolhida, proteção, promover encontro e integrar todas as dimensões da pessoa. Então, são 4 princípios muito interessantes para que nós possamos trabalhar, né, nessa relação fraterna. E essas encíclicas, elas têm alguma repercussão nas comunidades de outras religiões, ou você vê isso como algo que fica circunscrito à comunidade católica? No caso, as encíclicas sociais, geralmente, elas possuem essa transversalidade. Elas conseguem estabelecer esse diálogo ecumênico, esse diálogo religioso com as diversas denominações religiosas. E é interessante que uma das primeiras encíclicas, o Papa, primeiro, ele dialoga com um patriarca ortodoxo. Nesta encíclica, a Fratelli Tutti, ele começa falando de um diálogo que ele teve com uma grande autoridade muçulmana. Então, desse diálogo, ele se vê inspirado, juntamente com São Francisco de Assis, para poder redigir essa encíclica, que somos todos irmãos. Então, para o Papa, isso é muito importante, né? Essa cooperação também entre as religiões, né? Nós não somos adversários. Nós temos, sim, especificidades doutrinais, mas nós temos valores universais que podem serem empregados, né, nesse objetivo de consolidar o bem comum. Então, por isso que tem uma participação. Eu vejo que tem essa participação. E o Papa dá uma grande abertura a isso. Sim, eu quero ressaltar na sua fala, você falou que é novidade, né? Eu acho que, para mim, uma das novidades que o Papa Francisco traz é o papel da humildade. Ele pede desculpas pelas atrocidades cometidas. Ele pede desculpa. Ele fala como que a humanidade fez com os judeus, como que a humanidade traz com as mulheres, cuidem das crianças. Quer dizer, ele é humilde, não, ele é sábio para propor, mas humilde para reconhecer que foi atrocidade, né? E que isso tem que ser revertido.
né? É uma coisa que eu admiro muito. Eu queria retornar um pouquinho nas 4 palavras-chave da encíclica: acolher, proteger, né? Promover e integrar. São palavras muito fortes, né, Henrique? Muito fortes. Quando eu falo integrar, promover, acolher, se a gente acolhe as pessoas, nós estamos numa grande transformação pessoal da humanidade, né? Transformação. Como isso é muito novo, vindo do Papa, né? E a gente sabe também que, às vezes, a própria religião, não o Papa, a religião trouxe algumas coisas que também, como a Inquisição, que a gente faz críticas, ele foi humilde e mostra que tem que reverter, tá certo? Você acha que ele corre o risco de ser negado pela novidade e por esse papel transformador que ele está propondo nesse momento histórico que nós estamos passando? Olha, dentro da estrutura eclesiástica, não dá para fugir à regra daquilo que está acontecendo também na sociedade. Acaba sendo um reflexo. Todas essas polarizações que existem na sociedade acabam refletindo também no interior da igreja. Então, existe aquelas pessoas que são mais conservadoras, existe aquelas pessoas que têm essa dimensão do social muito mais latente nas suas atitudes. Obviamente, quem está mais afinado com o Papa nessas dimensões sociais acabam sendo mais próximos a ele. Agora, existe também algumas questões que acabam trazendo aí algumas contrariedades, algumas questões que acabam sendo desafiadoras também para encontrar um consenso, né? Consenso. Eu não diria agora que existe uma divisão, né? Eu diria que existe uma tensão de opiniões, né? Dentro dessa estrutura nossa também como igreja, né? Diante dessa cobrança que o Papa faz, né? É óbvio que, sendo conservador, sendo um pouco mais social, nessa linha mais social, tem sempre dentro da missão da evangelização essa promoção de solidariedade, de fraternidade. Isso faz parte da essência, né, da evangelização. Porém, existe sim essa tensão. Certo. Eu acho que essa clareza da igreja faz muito bem para nós, percebe? Ou seja, a igreja está falando de um perfil transformador sem negar o que vivemos, concorda? Vivemos isso que vivemos, a desigualdade, desemprego, mas se tivéssemos mais solidariedade, se fôssemos mais liberdade, fratelli tutti, né? Como achei que é um título bastante, acolhedor, né? Um título acolhedor, fratelli tutti, né? Acolhedor, ele vai para a proteção das diferenças. Eu acho que, assim, é muito interessante, né, Márcia? Não sei aí como você vê, não significa que a gente está numa instituição católica e aí está nessa situação, mas essas ideias nos renovam, Henrique. Para mim, pelo menos, nos dão esperança. Vamos chamar outra palavrinha, esperança. Aqui, dá uma esperança de sobrevivência, né? Então, assim, eu sinto que espero também que isso tudo dê certo, estamos com ele. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa já. Henrique, você quer fazer alguma outra observação, Márcia, ou podemos ir fechando? A primeira coisa que eu observaria é da importância do diálogo entre as pessoas chaves e importantes das diferentes religiões, porque é disso que nós precisamos, né? Que essas pessoas possam estar dialogando para que a gente não precisa virar muçulmano, virar todo mundo católico, virar todo mundo judeu, mas que haja a possibilidade de diálogo para que esse sectarismo seja menos danoso ao que a gente está vivendo, né?
Então, algumas palavras que você queira falar para as pessoas, nós estamos fechando o programa. Henrique, está nos escutando? Sim, sim. Então, o que você pode dar como... Não digo fechamento, porque esse assunto não é nunca fechado, né? Mas para que o nosso programa está chegando ao fim, então, como nós podemos deixar de mensagem para as pessoas que estão nos vendo, ouvindo? Então, para nós, a Fratelli é uma mensagem de esperança, de redescobrir, né, o sentido de viver, de resgatar a alegria para construir um mundo mais justo e fraterno, de irmãos e irmãs, né, onde possa, de fato, reinar essa paz. Essa boa notícia deve ser proclamada para toda a humanidade, de todos os homens e mulheres, sem distinção alguma, como recurso de salvação e de plenitude, imagem de um mundo onde o homem e a mulher sejam respeitados em sua plena dignidade. Né? Então, eu vejo que essa é a grande mensagem da Fratelli Tutti. Uma das grandes mensagens. Eu quero terminar com uma frase, plagiando você, né? Ou seja, essa encíclica tem que fazer acontecer. Ou seja, todos somos irmãos. Então, todos somos irmãos, os nossos telespectadores, né? Fratelli Tutti para todos, né, Márcia? Para nós e para todo mundo, e que consigamos fazer o mundo entender essas palavras de amizade fraterna e de integração. Obrigado, você, Henrique, por trazer essa informação, e obrigado aos nossos telespectadores, obrigada pela presença de vocês e pela valorização do nosso programa. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Agradeço também. Tchau.